Este podcast tem o patrocínio de Escola de Aplicação Fevale. Estudar, algum tempo atrás, talvez anos ou meses, era quase o oposto a celular, computador, jogos digitais. Quase como se uma coisa fosse inimiga da outra. Só que essa realidade mudou. E não só pelas necessidades do ensino remoto agora no ano da pandemia, mas pelo reconhecimento que às vezes uma atividade que se utilize de ferramentas que o estudante já conhece pode fazer com que ele se interesse ainda mais em aprender. Olha, a professora não vai me deixar esquecer. O processo de aprendizagem, né, de qualquer pessoa, ele não precisa ser dolorido. Então, ele tem que ser com as ferramentas em que também ele já domina. É mais ou menos isso. Então, não é uma coisa assim que ela aprendeu e ela engavetou ali, está na gaveta, e o pai não sabe, a mãe não sabe, e ela não vai utilizar nunca mais. Ela gostou muito, ela já deve ter falado 2.000 vezes isso daí pra mim. E eu fiquei feliz com isso. Bom, talvez você não tenha percebido, mas já começou o 5º episódio dessa que é a 2ª temporada do podcast Vida Disruptiva, começando do começo. Eu sou Marina Mendes e junto comigo Luciano Costa. Nessa temporada a gente fala sobre ensino básico, crianças, adolescentes e os caminhos disso tudo e mais um pouco na vida de agora, no hoje. Meu nome é Pedro, tenho 11 anos, eu tô na segunda etapa do 2º ciclo. Eu gosto de ver meus amigos, gosto de jogar futebol e fazer lições de matemática. E além disso, o Pedro é um cara super criativo. Eu acho. Então, eu sou a Janaína. Ela é coordenadora pedagógica na Escola de Aplicação Fevale. E o que ela faz no dia a dia é trabalhar junto com o ensino, né? Preocupada aí com esta evolução, com o que está acontecendo no mundo e pensar em novas formas de ensinar, de aprender, de poder trazer uma nova metodologia e poder estudar também sobre ela, sobre todos os pontos de vista. E você que está ouvindo esse podcast deve estar se perguntando, o que é que a Janaína tem encontrado nesses estudos dela? Sim, eu tenho encontrado que a educação, ela muda todo o tempo. Desde quando eu estudava na educação básica, era um jeito bom, não era um jeito ruim de ensinar e nem de aprender, né? Só que os tempos mudam e a gente precisa se reconstruir, a gente precisa mudar também. Então a gente precisa sair da nossa zona de conforto, ver o que está acontecendo, que juventude é essa que está chegando, né? Hoje nós estamos chegando numa época de tecnologia, na forma em que a tecnologia transforma a nossa vida e a gente tem que continuar transmitindo o afeto, transmitindo uma atenção especial à educação e pensando em educação de um jeito que precisa ser pensado para este século, para esta época e para este momento. Assim, uma coisa que teve que mudar foi a FIP, que é a Feira de Iniciação à Pesquisa, que esse ano a gente fez sobre sustentabilidade. E a gente usou Minecraft como meio dessa pesquisa. Minecraft é um jogo divertido, não é tipo de estudar. Aí ficou legal a apresentação, por causa que a gente brincou e ao mesmo tempo a gente estudou. A gente trouxe jeitos novos de cuidar do meio ambiente. A gente também fez desafios para as pessoas cumprirem. E fizemos perguntas no final. E nesse caso que o Pedro está contando, que o material para realizar o trabalho sobre sustentabilidade foi o jogo Minecraft, febre no meio da gurizada, a criatividade fica explícita. Mas teve um outro trabalho também, nesse ano, que ele usou os seus dotes de ator para falar sobre história. Teve um trabalho que era para a gente fazer uma proposta audiovisual e tinha de Chernobyl e do Césio 147, lá em Goiânia. Aí eu escolhi fazer sobre Chernobyl. Aí primeiro eu tinha feito só que não ficou tão bom. Aí eu fiz com a minha irmã um jornal. E essa lâmpada representa o Sol, enquanto a Terra significa Terra. Aí a Terra tem um movimento chamado rotação,
que é o movimento que faz ela girar em torno de si. Primeiro a gente falava, sobre o que era uma usina nuclear. Depois a gente falou sobre Chernobyl e a gente entrevistou o Jubes Cleuso e a Estrela, que era... O Jubes Cleuso era eu, que estava com 4 olhos, né? E a Cecília, que é a minha irmã, era a Estrela. Aí a gente falou sobre Chernobyl e no final eu encerrei. O professor, sim, ele precisa se preparar, ele tem que estar preparado para todos os momentos. Então, uma vez formado em determinado curso, né, eu pedagoga, então formada para dar aula para as etapas iniciais, para as séries iniciais, eu vou ter que me preparar constantemente, a cada tempo. Então, neste século, eu preciso me preparar para este século, para um século em que as crianças e os adolescentes, eles vão acessar as plataformas que nós temos na internet e eles vão estar com as respostas ali do que está escrito lá. Mas não quer dizer que aquilo ali seja a verdade absoluta e nem do professor seja a verdade absoluta, mas que eles possam se avaliar, que eles possam conversar e também trocar essas informações. Eu sempre digo o seguinte, que dentro de um projeto, de uma proposta de trabalho, vai existir ali dentro do grupo, pode existir, né, algum estudante que tenha viajado, né, que tenha conhecido outras culturas, e ele pode trazer essa experiência como uma aprendizagem para os próprios colegas, como uma aprendizagem para o próprio professor, né, ou profissionais que trabalham em outras áreas, que têm um conhecimento específico sobre aquele assunto, também pode trazer para uma sala de aula, para um ambiente de aprendizagem, aquilo que ele conheceu, aquilo que ele sabe, aquilo que é o dia a dia dele. Então, meu nome é João Fernando Júnior, né? Eu sou professor da Escola de Aplicação já há 11 anos. Eu trabalho diretamente com os cursos técnicos, com um técnico em publicidade. Eu, além de ministrar as aulas no técnico, eu sempre trabalhei na área. Trabalho muito com a área gráfica e digital. Eu estou no mercado praticando o que eu estou ensinando para os alunos. Ou seja, diariamente o professor está se atualizando sobre o que acontece no mercado de trabalho, nas práticas profissionais mais recentes e levando isso para os estudantes do curso técnico. Não é um conteúdo de livro, e sim um conteúdo da prática do dia a dia. O processo de aprendizagem, né, de qualquer pessoa, ele não precisa ser dolorido. Então, ele tem que ser com as ferramentas em que também ele já domina. Então, à medida em que eles dominam algumas ferramentas e eles buscam, eles vão atrás, eles fazem as suas pesquisas, o professor ele vai incentivando e a família também. Então, quando há esta possibilidade de trabalho em conjunto, há uma facilidade maior na aprendizagem. Esse estudante, ele flui, ele consegue despertar mais para o desejo de aprender, de pesquisar. Então, no educador, no professor que está lá junto com eles dentro deste ambiente de aprendizagem, ele tem que incentivar realmente isso, que os estudantes busquem, que eles façam diferentes pesquisas, que eles busquem em diferentes plataformas e que eles possam também estar disseminando isso dentro do ambiente de aprendizagem, né? Que hoje o nosso ambiente é o ambiente virtual de ensino. Processo de ensino que tem reflexo também no dia a dia, já como um impacto instantâneo daquilo que o estudante aprendeu. Então, eles falam em casa, eles comentam em casa, eles estão dialogando em casa com as aprendizagens, estão mostrando as possibilidades, então, trazendo para a minha realidade de sala de aula, eles trazem assim, eu ensinei esse tempo numa disciplina ferramentas digitais, a criar um cartão interativo. Esse cartão que todas as empresas estão utilizando, tá? Daí uma aluna me chamou, essa estudante me chamou e disse assim, olha, estou criando um aqui para a empresa do meu pai. O meu pai quer botar mais um detalhe, quer botar isso. Como eu faço? Então ela mostrou em casa que ela aprendeu e o pai já solicitou para ela criar para a empresa. Então isso foi bem bacana, porque eles estão nesse processo de diálogo. Além de ver logo que aquele conteúdo visto tem a ver com a vida, momentos assim ficam marcados para sempre na vida dos estudantes. Como no caso dessa história que o Pedro me contou. Tem uma coisa, que no segundo ano a minha professora me deu um livro chamado Problemas Boborildos,
que é o livro de matemática, porque eu acreditava no meu potencial. Eu fiquei bem feliz também, né? Porque, tipo assim, muita pouca pessoa deve ter ganhado uma coisa assim, tipo, a professora te dar um livro porque acreditava no teu potencial. Então, a diferença está em como este professor traz e qual é o desafio que ele faz para esse estudante. E esse estudante, ele vai trazer diferentes formas de aprender também. E aí que está também a humildade do professor em aceitar, em buscar também. Às vezes pode acontecer de um estudante trazer, sim, plataformas que o professor nem conhece, né? E isso é riquíssimo no momento em que a gente se dispõe a aprender com o outro. Todo mundo sempre tem a aprender com o outro. E o outro sempre tem a aprender com alguém. E se tem uma coisa que todo mundo aprendeu, é que o último ano foi de muitos aprendizados. Eu acho que veio esse ano, com essa questão da pandemia, reforçou um conceito que já vem alguns anos aí, não é tão novo, mas a questão da aula no ambiente digital, né? Tu aprender no ambiente digital. Então, a gente tem muitos cursos bons que não precisa estar no presencial para aprender nada, tá? A gente aprende tudo pelo digital e a gente provou, e principalmente assim, todos os colegas da escola se engajaram muito nisso, de a gente poder explorar todas as ferramentas que a universidade, né, que a Fevale nos possibilitava para nossas aulas e mostrar isso também para os alunos que eles podem aprender de casa. Então, algumas coisas assim que eu acredito que a gente vai ficar assim, utilizando alguns ambientes como para materiais, estudos complementares, para aulas complementares, encontros, sabe, que eles vão poder estar estudando de casa em alguns momentos. Isso eu acredito assim que a grande maioria nem pensava assim, não passava na cabeça dos estudantes que eles iam estar no ensino médio estudando de casa. Eles até pensam assim, em algum curso de qualificação, mas não uma formação básica assim, de ensino médio ou, no caso, técnico. A gente, na escola, conseguiu passar afeto através das telas, né? Não só na escola, mas na nossa vida, porque não só a escola precisou utilizar a tecnologia, né? Todos nós precisamos utilizar a tecnologia nas nossas reuniões do dia a dia, nos contatos, inclusive, com alguns familiares. A gente precisou continuar amando, mostrando o quanto a gente ama e dando muito afeto através das telinhas que hoje nós já estamos um pouquinho mais acostumados. E aí, professora, o que não pode faltar nesse ano pós-pandemia? Não pode faltar para 2021 a gente seguir com muito amor, né, fazendo com muita vontade, e que a gente possa seguir nas nossas incertezas, para que continue as nossas pesquisas e a nossa forma de viver, de dar um passo para frente a cada vez, e se precisar a gente dá algum passo para trás, não tem problema nenhum. Quais são as formas melhor de aprender? Para mim vai ser de um jeito, para ti vai ser de outro, para o meu colega vai ser de um outro jeito, e a gente precisa entender essas diferenças para que flua então o processo de aprendizagem. Neste episódio, as principais lições e disrupções foram: número 1. Tecnologia é mais do que uma ótima aliada no processo de ensino e aprendizagem. Número 2. Aprender coisas complexas não precisa ser um processo doloroso. E número 3. Quando a gente vê que o que a gente aprendeu faz sentido na vida, na prática, a gente quer aprender ainda mais. Esse foi o 5º episódio do podcast Vida Disruptiva. Na semana que vem a gente chega com o nosso último episódio dessa, que está sendo a 2ª temporada do podcast. Os aplicativos têm a opção de assinar a gente, você já sabe, procura aí e segue agora para ficar sabendo sempre que tiver novo episódio. Dá para ouvir a gente no Spotify, Deezer ou outras plataformas. Eu sou Marina Mendes e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Esteve comigo, Luciano Costa. Até semana que vem. Este podcast tem o patrocínio de Escola de Aplicação Fevale.